Bom dia, tudo bem com você? Feliz domingo. Feliz domingo para você, que o dia hoje seja uma bênção e que você consiga avançar no caminho do amadurecimento do seu cristianismo. E eu do meu também. Entre meio às falhas que nós cometemos, porque nós não somos perfeitos, né? Somos perfeitos em Cristo Jesus, pela justiça dele imputada sobre nós mediante nossa fé, produzida pelo mesmo Jesus Cristo através do seu bondoso Espírito. E sob a bênção de Deus, sempre os três agindo em prol da nossa redenção. Redenção é o ato de resgatar, tomar para si novamente, trazer de volta. E esse é o trabalho diário dessas três potências da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso deve colocar em nossa cabeça sempre algo muito concreto, algo bastante concreto, que tem a ver com a ideia de que nós somos salvos unicamente pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, nessa perspectiva da graça, é que nós avançamos para o nosso amadurecimento cristão, nos tornando cada vez mais dependentes de Deus, absolutamente dependentes de Deus, e ao mesmo tempo cada vez mais semelhantes a Cristo. Semelhante, obviamente, no caráter e nas obras que ele realizou, tanto no que tem a ver com ser semelhante em si mesmo, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ter domínio próprio como ele teve, essas coisas do próprio caráter. E ser semelhante na obra, ele diz que nós faríamos até coisas maiores do que aquelas que ele fez, no que diz respeito à quantidade delas. Não maior do que ele fez em qualidade, mas em quantidade, pelo tempo que nós estaríamos aqui. E o tempo que ele esteve, mas nós também podemos realizar uma obra semelhante a dele no poder, nas orações poderosas, na pregação convertedora, na pregação que incomoda. E essa é nossa busca diária, né? Esta semelhança constante, perene, transformadora, real, em que as pessoas olhem para você, Marilene, para você, Luciano Filho, irmã Givanilde, para você, Marcela, e disse assim, ó, esse camarada, essa mulher esteve com Jesus hoje. Entende, não? Esse é o lugar. Essa mulher esteve, esse homem esteve com Jesus hoje. Pela graça, irmãos. Unicamente pela graça. Bom domingo para você. Que seja um domingo muito, mas muito produtivo na sua relação primária com Deus e na secundária com aquele que carece de Deus. Amo você, eu preciso de você para ser feliz.
Você, amigo da sala, é a parte a parte visível de Deus. E eu, pastor Wagner, creio mais em Deus, porque cada um de vocês que entra aqui nessa sala existem. Cada um de vocês existem, isso me faz crer em Deus. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome por mais uma madrugada na tua presença, por estarmos aqui em tão boa circunstância, louvando, engrandecendo o nome do Altíssimo Deus. Pai querido, toma essa reunião em tuas mãos e nos abençoe. Eu e o Gabriel já oramos hoje por essa reunião aqui. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, dá-nos o perdão dos nossos pecados e os teus méritos, nos tornando aceitáveis perante Deus. Batiza-nos com o teu Espírito Santo, que nos dá poder para imitar a ti, que é o nosso modelo. Também nos guia, nos orienta, nos convence, nos aconselha, ora conosco com gemidos inexprimíveis, controla a nossa vida. Quanta coisa ele faz, quanta coisa ele faz. Pedimos a ti, Espírito Santo, amado e querido, por favor, toma essa reunião em tuas mãos. Ela está toda programadinha, mas faz como o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que privilégio poder estar aqui com vocês nesta manhã. Com saudade, na realidade, né? Não foi fácil, viu, pastor Wagner? Eu liguei o computador e ele não... Estava tudo ok, ele desligou e não ligou mais. Liguei o notebook e ele não aceitou e estou aqui no celular, finalmente, né? As coisas acontecem, eu não sei porquê, depois eu vou dar uma olhada para ver o que aconteceu. O que falar nesta manhã para a nossa querida Igreja da Sala 57? Essa igreja que se reúne cada manhã, a Igreja de Deus que está buscando há meses, há anos, o poder do Espírito Santo. E estamos caminhando, claro que recebemos o Espírito Santo diariamente, e Deus nos concede isso. Quando nós pedimos, o Espírito Santo toma conta das nossas vidas. Mas eu queria, ou desejo nesta manhã, falar para vocês o que nós encontramos em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Eu abro a palavra de Deus e eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre um elemento importantíssimo que nós encontramos neste capítulo. Este capítulo é um capítulo, nós poderíamos dizer que é uma competição entre Elias e os profetas de Baal, entre aspas. É também um capítulo cheio de elementos interessantes para que eu e você tenhamos a oportunidade de, no momento somente seu, poder ver exatamente o que nós encontramos neste capítulo tão básico, tão importante, tão fundamental para a vida de todos nós como cristãos. Vamos então ler o capítulo 18. Não todo, mas alguns versos. O primeiro verso, capítulo 18, verso 1, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Todos nós conhecemos muito bem essa história. A água para mim, como ser humano, é a segunda necessidade básica do homem. A primeira necessidade básica do homem é o ar, né?
Claro que acima de tudo, e nem vou colocar nessa classificação, é Deus. Deus é a nossa maior necessidade. Está em primeiríssima situação. Mas quando eu olho apenas para o ser humano, vamos pensar desta forma. O ar, você não consegue passar muito tempo sem respirar. Você não consegue ficar muito tempo sem buscar oxigênio. 3 minutos, quem consegue chegar aí. Após isso, de fato, sequelas farão parte do quadro, sequelas neurológicas. Então, não é possível. O ar é importantíssimo. Nós precisamos estar respirando constantemente. Necessitamos disso. Agora, a segunda maior necessidade é a água. A água não é possível nós, seres humanos, passarmos muitos dias sem beber água. 2, 3 dias e nós já estamos entrando em falência. Já conseguimos, começa a acontecer em nós assim nós perdemos a noção de tempo e espaço. Essa é a segunda maior necessidade do ser humano. A terceira é a alimentação e assim por diante. Mas o que eu quero dizer a vocês, que o povo de Israel, aqui no capítulo 18, estava passando por um momento dificílimo, em consequência da sua vida distanciada de Deus, de uma vida em que eles, nesse período, tinham mudado a sua adoração, modificado a sua adoração. E a palavra do Senhor, no versículo 2, diz que partiu, pois, Elias, porque Deus o convidou para ir ao encontro de Acabe. Ora, quando eu olho para esse convite de Deus, esse pedido de Deus, dependendo da maneira como você ou eu temos essa ligação com Cristo, com o Espírito Santo, com o nosso Deus Pai. Se eu não tenho isso, uma ordem dessa, no mínimo, era ir para a boca do dragão. Porque Elias já estava escondido em algum lugar. Jezabel odiava Elias. Elias era uma persona não grata. Aliás, quando nós ousamos fazer a vontade de Deus, ousamos moldar a nossa vida, no assim diz o Senhor, nós começamos a andar na contramão da vida. Não é nem que você queira andar na contramão da vida, mas isso acontece. Porque o mundo vai de mal a pior. A vida está assim. O planeta Terra está aos pedaços. O ser humano cada vez mais distante, mais materialista, mais mundanizado, mais distante de Deus. E o pior é que às vezes isso acontece quando, mesmo entre ou dentro da comunidade cristã que nós estamos vivendo, quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Cristo, custe o que custar, quando tomamos a decisão de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Elias era fugitivo. Jezabel, eu chamo Jezabel a miseravona. É isso mesmo. Uma mulher terrível. Inimiga daqueles que adoravam o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Inimiga ferrenha.
E essa mulher, ela desejava tirar a vida de Elias. E ela procurou Elias como se procura uma agulha no palheiro. Colocou o exército. Que exército? O exército de Israel. Quem era Israel? A nação que Deus escolhera. A nação que Deus tinha tirado do Egito e levou para a terra prometida. Nós conhecemos essa história. Este exército buscou a mandado da idólatra Jezabel e do seu marido Acabe, rei de Israel. Procurou. Utilizou-se também daqueles que faziam parte do conchavo de Jezabel. Jezabel tinha um objetivo obsessivo. Ela queria extirpar para sempre da mente das pessoas, do povo de Deus, a palavra, a adoração. Era exatamente isso. E ela entendia que Elias era o principal. Ela entendia que Elias, para que o seu objetivo diabólico pudesse ter êxito, era necessário tirar a vida deste homem. Eu creio que foi dado recompensas para que pudesse encontrar este homem. Mas Deus estendeu a sua asa, as suas asas sobre Elias. Deus escondeu. Deus protegeu. E não foi possível ela encontrar. Mas olha que coisa interessante. O verso primeiro, Deus apresenta-se ao seu amigo Elias, ao seu filho Elias, ao fiel Elias, e pede que ele se erguesse, pede que ele se apresentasse a Acabe. Olha, querido, se a tua fé, ou a nossa fé, não estiver firmada, fundamentada no Deus Todo-Poderoso, um pedido como esse era como ir para a boca dos leões. Mas Elias tinha um único objetivo na sua vida: agradar a Deus. Agradar a Deus. Quando nós temos esse objetivo, agradar a Deus, ser fiel, custe o que custar, nada nos leva a ter medo, a não ser de pecar. Elias era um homem desse tipo. E a amizade de Elias com Deus, nós conhecemos, era tão tamanha que Deus um dia o levou para si, numa carruagem de fogo. Essa é uma história que nós conhecemos. Deus o leva. E Elias está aí, um jovem Elias, embora já com milhares de anos, está com Deus. Elias levanta-se e começa a caminhar pelo território do povo de Deus. Ao olhar, ele percebe que a pintura da paisagem era de morte, de sequidão profunda, terrível. Não chovia. Água é vida. Água é vida. Queridos, Elias olhava e com tristeza percebia, Deus havia trazido o seu povo com mão forte e poderosa. Ele sabia da situação do povo de Israel. Ele sabia do distanciamento do povo de Israel. Ele conhecia o comportamento de cada um deles. E
provavelmente, se eu fosse o conselheiro de Elias, dependendo do meu relacionamento com Deus, eu ia dizer para ele: não faça isso. Você vai tentar a Deus. Às vezes nós somos assim. Você vai tentar a Deus. Elias, você tem um decreto de morte. Você não pode. Mas Elias tinha um objetivo: obedecer a Deus, agradar a Deus, seguir a sua palavra, mesmo que lhe custasse a vida. E aqui mais à frente, partiu no verso 2, pois Elias a apresentar-se a Acabe, e a palavra diz assim: e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. Eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos assim, de fome. Eu já passei. É difícil. Aqueles que já passaram por esse momento de fome extrema, é uma situação e só aqueles que passaram por isso sabem o que significa. Sabem o que significa. As pessoas estavam trocando qualquer coisa que era, não importava o valor, por um prato de comida, por mais um dia de energia para poder continuar sobrevivendo na situação tão terrível. O verso 3 diz que Acabe chamou Obadias, o mordomo. A palavra do Senhor diz que Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e muitos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem, fazer uma varredura à procura de algo. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. E o verso 7 diz que, estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sim, sou eu. Vai, diz ao teu senhor. Essa é a maneira como Elias fala ao mordomo. Vai. Vai. E sou eu. E vai dizer que Elias está, quando ele disse: em que pequei? Em que pequei? Para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está. Fazer jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora, tu disses: vai, diz ao teu Senhor, eis aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti,
o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele vai me matar. Eu, contudo, teu servo, tema ao Senhor desde a minha juventude. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens, os profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. E agora? Tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Verso 17, vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Aqui é uma situação, eu não estou lendo nada que não seja conhecido para cada um de vocês. Vocês já ouviram muitos textos, aliás, muitos sermões, quero dizer, a respeito do capítulo 18 desse encontro. A história é fantástica. Essa história ela é maravilhosa, né, poderosa, muito, muito, muito especial. Sabe, queridos, esse é o encontro da vida e da morte. Acabe representando a morte. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não se submetem ao poder do Espírito Santo, o caminho é de morte. Aqueles que não se permitem fazer ou moldar a sua vida, segundo um assim diz o Senhor, a trajetória é de morte. Elias representando a vida. Porque logo depois Elias vai orar e a chuva vai descer. Elias era o agente da vida, filho do Deus Altíssimo, dirigido pelo poder do Espírito Santo. Aliás, Elias não fazia nada sem que primeiro consultasse ao Senhor. Olha, queridos, nós precisamos, e já estamos fazendo isso, mas intensificar cada vez mais essa total e completa dependência de Deus. Total e completa dependência de Deus. Isso mesmo. Foi no auge da crise de fé em Israel. Elias se posiciona firmemente contra a maré da idolatria. Elias se posiciona claramente ao contrário do povo de Deus, que agora adorava outros deuses. Eu fico pensando, às vezes, será que isso não poderia ou não poderá estar acontecendo em algum lugar entre o povo de Deus?
Temos buscado outros deuses, temos nos distanciado de Deus. Irmãos, nós enfrentamos uma crise muito grande. E nós precisamos cada vez mais, com amor, nos posicionar firmemente. Queridos, a história do capítulo 18 mostra ou nos traz esse quadro fantástico. Elias, ele desafia os profetas falsos. Mas quem eram esses profetas? Ô, irmãos, esses profetas eram israelitas. Estes homens, outrora, quem sabe, cultuaram ao Deus Todo-Poderoso. Mas, queridos, aqui temos a quantia de 850 deles. 400 profetas de Baal, 450, e 400 dos postos-ídolos. 850 homens faziam parte da cúpula. Homens que faziam parte da tribo dos levitas. Homens que foram escolhidos e ungidos para dirigir o povo, para mostrar a eles o caminho que é Cristo Jesus. Mas quem sabe esses homens temerosos, ameaçados pelo casal idólatra, eles passaram a fazer parte do grupo de profetas falsos. Os profetas da condicionalidade, os profetas da acomodação, os profetas da onda. Como assim? Os líderes que se acondicionaram à situação. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Não, vamos com jeitinho e tudo. E estes homens estavam distanciados de Deus, da sua palavra. E Elias desafia estes homens. E o palco desse embate histórico foi o Monte Carmelo. Queridos, o Monte Carmelo é um palco simbólico para um ato de fé extraordinária. Elias, ali no Monte Carmelo, não apenas desafia os adversários, mas também Elias vai revitalizar um local sagrado no Monte Carmelo. Elias vai reconstruir um altar, o altar do Senhor, que havia sido negligenciado e havia sido destruído. A história continua, queridos. O verso 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Até quando duvidareis? Até quando vocês estarão nos dois lados? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo
Nada responderam. Ou seja, o convite foi para todos. Era algo inédito diante do caos, diante da seca, da tragédia. O convite. Às vezes fico imaginando qual a razão que aquela multidão sobe para o Monte Carmelo. Quem sabe a novidade. As pessoas sabiam que Elias era, entre aspas, um fugitivo. E, de repente, Elias aparece, Elias convida. Mas o povo também sabia que este homem era um fiel escudeiro da verdade, um filho de Deus, e que as coisas deste mundo não perturbava, ou seja, não desviava a sua atenção. E é nesta situação, queridos, que Elias ali, nesse desafio, o povo fica calado, e o verso 22 diz que então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal, agora ele se refere especificamente a estes profetas, são 450 homens. E aí Elias orienta, vocês conhecem essa história. O verso 24, ele orienta para o sacrifício. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. É boa esta palavra. Irmãos, Elias, no Monte Carmelo, ao desafiar os profetas de Baal, ele também vai confrontar o povo. Ele vai levar o povo para uma escolha decisiva. Ele quer levar o povo aos pés do Deus dos exércitos, ao Senhor dos antepassados. Ele confronta para que o povo escolhesse. Elias faz esse papel magnífico, grandioso, poderoso. Agora, queridos, interessante que no verso 24, quando Elias diz: invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Ali estavam muitos destes, olhando o que iria acontecer. Muitos homens, uma multidão. Vocês conseguem ver esse quadro? Elias, sozinho, diante de todos aqueles seguidores de Baal. E aí os profetas de Baal fizeram todo o trabalho, cortaram os novilhos ao meio, preparou tudo. E houve um momento que Elias começou a zombar deles, no verso 27. E eles começaram a gritar, começaram a se cortar, cortaram, se retalharam com facas, com lancetas, diz a palavra, segundo era o costume deles, a tal ponto que derramaram sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém,
não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, que situação tão incrível. E é exatamente nesse momento que, no verso 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, vem. E todo o povo se chegou a Elias. E a palavra diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Agora aqui temos um momento crucial da história de Israel. O momento crucial aqui é Elias empenhado na reconstrução do altar do Senhor. Queridos, aqui não é uma tarefa apenas física, mas aqui é uma tarefa profundamente simbólica para todos nós. Elias escolhe cuidadosamente, é isso que diz o verso 31, 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, Elias edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Pediu que enchesse de água 4 cântaros. E derramou sobre o holocausto, nós conhecemos isto. E fizeram a segunda vez, fizeram a terceira vez. Queridos, o ato de Elias simboliza a restauração da fé e do compromisso coletivo. Elias demonstra que a verdadeira adoração requer um retorno aos fundamentos da fé. Uma verdadeira mudança e reconstrução requer ir aos pés do Senhor. Pedir a Deus, queridos, o Espírito Santo, que é o que fazemos cada manhã, a direção dele. A reconstrução do altar de Elias, queridos, vai além da mera restauração de pedras. Esse ato representa a restauração do povo de Deus, mas representa também uma dependência. Este altar, queridos, que estava destruído pela negligência. Este altar que estava destruído estava em ruínas. Representa o estado espiritual de Israel. Por isso ele estava derribado. Este altar, outrora, fora utilizado para o sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, Jeová Triuno. Mas encontrava-se em total ruína. Queridos, assim como Elias reconstruiu o altar usando pedras que representavam as tribos, nesta manhã, somos convidados a reconstruir o altar em nossas próprias vidas. Isso significa reedificar os nossos corações, rededicar os lares ao Senhor, nossa família, nossa casa. Isso significa, queridos, o estudo da palavra de Deus, a adoração genuína,
Reconstruir nossas vidas é um chamado para avaliar e restaurar nossos propósitos, nossa prioridade espiritual. A reconstrução do altar que aqui temos, queridos, representa houve aqui um. Estão me ouvindo, pastor Wagner? Perfeitamente, pastor Ivo. Continue firme. Continue firme. Deu problema agora no celular? Meu Deus do céu. Tudo certo. Tá tudo certinho, Amandinho. Tá tudo certo. Ok. Então, queridos, o que eu estava dizendo, assim, esse ato de reconstrução não é apenas o retorno ao passado, mas também um passo rumo ao futuro de renovação espiritual e bênção. Aliás, aí é um ponto importantíssimo nessa demonstração de fé. Elias prepara tudo, prepara o sacrifício, mas ele não para por aí. Ele vai num ato que desafia, queridos, desafia a lógica humana. Ele ordena que fosse colocado, encharcasse tudo. Aliás, quando nós estamos com o nosso Deus, queridos, nós vamos andar fora da lógica. A lógica de Deus é contrária à lógica humana. E quando eu penso em lógica, eu estou pensando, quando Deus diz, se você quer viver, você tem que morrer. Se você quer ser primeiro, você tem que ser o último. Se você quer estar comigo, você precisa ser servo, você precisa esquecer tudo, deixar tudo. Na lógica de Deus, não é o forte que ganha, mas o humilde. Essa é a lógica de Deus. E, queridos, logo depois do acontecido, Elias faz uma oração, no versículo 36, ele diz assim: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Respondendo-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Essa foi a oração de Elias. Irmãos, tudo o que aconteceu, o desafio, a oração, demonstra um homem que tinha uma profunda intimidade com Deus. Um homem que era dirigido pelo poder do Espírito Santo. Um homem genuinamente dirigido pelo Senhor. E a oração que ele faz, vocês podem imaginar, irmãos, que situação desafiadora. Diz a palavra que após essa oração, e nós conhecemos, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Meu Deus! Que cena magnífica! Que cena poderosíssima! Irmãos,
Eu fico impressionado com como Deus respondeu à oração de Elias, quando ele consome com fogo que desceu do céu o holocausto. Olha aqui, algo que está fora da lógica. Porque era costume, quando o fogo descia, consumir o sacrifício. Mas Deus não consome com fogo naquele momento, não apenas o sacrifício, mas tudo que estava relacionado com o sacrifício. Inclusive um elemento material que, na lógica humana, você nunca viu, uma rocha virando cinza. Não sei se você já viu. Ela sobrevive ao fogo. Mas esse foguinho aqui da terra, mas nada, queridos, nada, nada, nada sobrevive ao fogo que vem do alto. Nada. E Deus consome tudo, inclusive as pedras. Queridos, esse foi a culminância do confronto no Monte Carmelo. A resposta de Deus, quando Elias clamou a Deus e o fogo desceu de forma espetacular. Deus, como disse a vocês, não consumiu apenas o sacrifício, mas Deus consumiu tudo que ali estava. Deus consumiu a própria terra ao redor. Este ato, queridos, é um ato, um testemunho poderoso da soberania e a realidade de Deus, desafiando qualquer dúvida, mostrando para eles quem é que de fato comanda e quem é Deus. Irmãos, o fogo que cai do céu é um símbolo do poder purificador, é o símbolo do poder restaurador, renovador de Deus, que não apenas aceitou o sacrifício de Elias, mas também demonstra sua presença inegável e sua supremacia sobre todos os outros deuses, sobre todas as outras crenças. O impacto desse milagre no povo de Deus, no povo de Israel, é um impacto profundo, um impacto imediato, um impacto daquele momento espetacular do poder de Deus. Interessante, queridos, que nessa situação o povo reconhece sem hesitação a supremacia de Deus. Quando eles proclamam que o Senhor, ó Senhor, Deus, Deus, o Senhor Deus, Ele é Deus. Este momento de revelação e reconhecimento, irmãos, é um ponto da virada crucial em Israel. Para Israel, marcando o início de um retorno ao verdadeiro Deus, à verdadeira fé de seus antepassados. O poder de Deus, tão claramente demonstrado, queridos, serve como um lembrete para o povo de que não há outro Deus como Ele. Ele é capaz de realizar tais maravilhas, exigindo sua lealdade e adoração. Queridos, em nosso tempo agora, fazendo uma ponte diante desse relato tão grandioso da palavra do Senhor. O fogo no tempo de Elias, continuando o texto, no versículo 41, após esta cena, Elias ora e Deus envia chuva. O fogo que desceu é o fogo que reconstrói. Nós temos a promessa que, muito em breve, todos nós, na chuva serôdia, todos aqueles que diariamente se dedicaram à entrega, à direção do Espírito Santo, à direção de nosso Senhor Jesus, do nosso Pai Celeste. Estes que colocaram a sua vida inteiramente aos pés do Senhor, estes receberão o
poder do Espírito Santo, o fogo do alto. E maravilhas ocorrerão como nunca houve. Queridos, Deus quer te usar hoje. Deus quer te usar. Nós estamos na linha divisória de todas as coisas. Você foi chamado por Deus para reivindicar o seu caráter. Você foi chamado por Deus para ser uma luz em meio às trevas. Você foi chamado por Deus para exaltá-lo e mostrar quem é Deus. No mundo cada vez mais incrédulo, numa igreja cada vez mais mundana, secularizada, você é convidado por Deus para ser o restaurador. Irmãos, nós estamos hoje num momento, numa situação muito difícil, queridos, onde parece que, como eu disse há pouco, servir ao Senhor e fazer a sua vontade é, de fato, para muitos não deveria ser assim. A história de Elias e o seu confronto audacioso no Monte Carmelo, como nós vimos nesta manhã, não é apenas uma narrativa, queridos, uma história que está no passado, mas ele é um apelo para todos nós que aqui estamos. Como é que está o altar na sua casa? Está destruído? Existe um altar, queridos, um sacrifício, quer dizer, era o sacrifício da manhã e da tarde. Ininterruptamente, este sacrifício deveria acontecer todos os dias, pela manhã e pela tarde. Esse sacrifício da manhã e da tarde, ele é substituído pelo culto familiar, o altar da família. Sabe, quem sabe na tua casa, no teu lar, o altar, que é o culto familiar, precisa ser reconstruído. Nós estamos num momento de muita correria. E quando eu falo de correria, é muita mesmo, todos nós. E normalmente, aliás, todos nós temos aí um ativo de 24 horas. Deus deposita na nossa vida cada dia. E existe aquela despesa fixa. Uma delas é dormir, trabalhar, estudar, dedicar-se a Deus. São coisas fixas que devem acontecer. Mas sabe, diante da nossa correria, a primeira coisa que nós mexemos às vezes, porque não temos muito tempo, é no culto familiar. Por que eu estou falando do culto familiar? Porque, quem sabe, este é o altar que precisa ser reconstruído nesta manhã. Muitos de nós, às vezes, temos negligenciado esse culto com a nossa família, esse encontro com Deus. No livro de Gênesis, Deus vinha na viração do dia para visitar os seus filhos nesse momento especial. O altar na história do povo de Israel era o centro, porque ali era o encontro com o nosso Deus. Queridos, o fogo que desceu foi o ponto da virada. E eu quero dizer a vocês que precisamos, assim como Elias, os Elias modernos, impactar
impactar. Você é convidado nesta manhã a essa reconstrução. Mas você também é convidado para ser aquele que deverá ousar e representar o nosso Deus Todo-Poderoso. Que vocês, dirigidos pelo Espírito Santo, ele nos oriente a reconstruir, a renovar. E que esse dia seja um dia dedicado ao Senhor. Irmãos, está muito perto em que o fogo do Espírito Santo descerá para que possamos concluir a obra do Senhor. Mas para isso é necessário ousar. É necessário erguer a bandeira do príncipe Emanuel. É necessário deixar de cochear. É necessário se colocar inteiramente aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que nós façamos parte quando descer sobre esta terra o fogo do Espírito e que ela tome conta de cada um de nós na chuva serôdia. E aí terminaremos a obra do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Meu pastor, bênção, hein? Bênção, existe uma entrelinha no seu sermão extraordinário. Extraordinário, uma bênção, pastor. Quem tem Deus é ouvidos, louco. ouça o que o Espírito diz à igreja, né, meu amigo? É. Tempos desafiadores, isso. Tempos desafiadores. Eu penso que nós estamos passando por um momento parecido, pastor. São as entrelinhas. Deus te abençoe, meu amigo. É. Privilégio tê-lo aqui. Matamos a saudade e não vamos ficar com muita saudade mais, não, hein? Tá bom, valeu. E vai da próxima vez o senhor entra falando em francês aí, já não, já fica difícil. Oh, glória a Deus. Irmãos, ouçam essa mensagem, revejam, reflitam. Poderoso texto essa manhã. Poderoso texto. Obrigado, pastorzão. O senhor pode orar por nós, querido? Sem dúvida. Por favor. Ore aí, por favor. Ó Deus, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Senhor, nós somos a última igreja, o último movimento. Ó querido Jesus, o Senhor prometeu o Espírito Santo e nós cremos nisso. Ó Deus, o que nós queremos e ansiamos é nos prepararmos dia a dia para fazer parte da multidão de pessoas que estarão cheias do poder. Agora, Senhor, para isso é necessário que agora o teu santo e bom Espírito esteja com cada um de nós. O teu santo e bom Espírito viva em cada célula do nosso organismo. Ó Senhor, que nesse dia reflitamos o teu caráter. Que em nossas vidas as pessoas percebam que o Senhor é que está em nós. Que as nossas palavras, nossas ações, nossos movimentos sejam rumo à Canaã celestial. Ó Deus, continua abençoando todos os irmãos que fazem parte da sala 57. Homens e mulheres que diariamente buscam
o Espírito Santo. Abençoa o pastor Wagner como líder. Ó Deus, ajude-o para que ele continue perseverando. Dar a ele ânimo, coragem para usar, falar a verdade, custe o que custar. Abençoe cada pregador desta sala, cada pastor, cada irmão, todos. Abençoa a tua igreja, a igreja remanescente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Maravilha, meu amigo, maravilha. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o pastor Ivo e a Rosélia, que está ali adorando conosco, existem. Ô pastor, perdão, eu decoro isso e esqueço. Eu decoro e esqueço. Eu acho Meu que pastor, a idade está chegando. acontece, meu pastor, acontece, viu? Amém. Grande dia na presença de Deus, meu pastor. Fica com Deus. Muito obrigado por nos ter abençoado esta manhã. Muito de nada. Pastor Ivo aí, para a gente matar a saudade, ele vai estar conosco mais vezes, como sempre esteve, né? Nunca deixou de estar. Graças a Deus. Reformar o altar, falar a verdade, não transigir com a verdade da palavra de Deus, né? Poderoso. Num tempo como o que vivemos hoje, muito poderoso. A sala 57, querido, você sabe, tem uma didática, né? Tem um ensino. E eu quero hoje refazer essa caminhada nossa e fazer você lembrar dos propósitos que existem aqui na sala. Começar pelas nossas prioridades. Você está vendo, tem 10 aí, não é? Ó, 10. Eu vou aumentar para o pessoal que está no celular ter uma facilidade maior para poder perceber a leitura. Então, está aí aumentadinho, ó. Prioridades da sala 57. As prioridades sofrem profunda alteração. Preguei isso outro dia na minha igreja, foi bem legal. É adquirido um forte senso de urgência. Pulsa no coração forte senso missionário. As atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas. Nasce um forte desejo de partilhar as experiências. A Bíblia passa a ser o centro da vida para a tomada de decisões. As emoções, muito embora façam parte, ocupam um lugar secundário. Eu reconheço minhas fraquezas, tenho completa dependência da força divina e tenho foco na verdadeira adoração. Tá vendo aí, não? São as prioridades. Quando você está buscando o Espírito Santo todo dia, amado, essas prioridades, elas acontecem simultaneamente. Diferentemente das atividades que você escolhe uma ou duas, dependendo da sua disponibilidade, até mais para você desenvolver no dia, as prioridades, elas acontecem simultaneamente. Ou seja, tudo isso que eu acabei de ler tem que estar acontecendo com você. Porque é Deus mudando, é Deus tirando você da carne e fazendo você viver no espírito. Então, quem vive no espírito, essas prioridades aparecem. E não somente essas são sugeridas pela Melody Mason no seu livro. Nós adicionamos apenas uma às prioridades que a Melody escreve em seu livro. Ouse pedir mais. Tá certo? Então, elas acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tudo isso vai estar acontecendo, porque é um processo de nos tirar da carne e nos fazer viver no espírito. Estar primeiro cheio dele para depois andar nele, orar no espírito, né? Ser guiado, aconselhado, conversar com o Espírito Santo. Uma intimidade. Veja, a vida cristã é feita de intimidade com Deus, intimidade com Jesus e intimidade com o Espírito Santo. São três potências da divindade. Você fala com Deus, você fala com Jesus e você fala também, conversa com o Espírito Santo, que é uma pessoa.
pessoa é para conversar. Eu acho engraçado, ou pelo menos curioso, quando a gente fala sobre a ideia de conversar com o Espírito Santo, muitos adventistas estranham isso. Mas como eu vou conversar com o Espírito Santo? Amado, nós não temos a teologia que diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E com qual pessoa você não conhece, não conversa? Quais são as pessoas que você não conversa? Me diga aí. Tem pessoas que você não conversa com elas? Tem. Não tem, Filomena? Quais são as pessoas que você não conversa? Aquelas que você não tem a opção de conhecê-las. Se eu não conheço a pessoa, eu não posso conversar com ela. Agora, quando você conhece uma pessoa, é possível não conversar com ela? Se ela está no seu raio de ação. Não tem como, né? Não tem como. Então, alguns adventistas, e talvez estranhem a ideia de conversar com o espírito, é porque não conhecem a pessoa. Porque toda pessoa que eu conheço, que está no meu raio de ação, eu converso. Só não vou conversar com ele. Não é estranho? Só não converso com o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Pastor Fernando falou uma coisa aqui que não saiu da minha cabeça. Ele disse assim, ó, o inimigo, quando luta contra nós, ele busca atingir o nosso ponto mais forte. E no período do plano da redenção, o ponto mais forte que temos é o Espírito Santo conosco, enviado por Cristo, para fazer exatamente a minha ligação e dependência com Cristo. Se ele atinge o ponto mais forte, ele atinge todo o restante. Então, ele tirou de nós a dependência do Espírito, ele tirou de nós a dependência de falar com ele, porque assim ele nos tira Deus, ele nos tira Cristo e nos faz sair do caminho. Inteligente, né? Satanás é inteligente. Então, o Espírito Santo é alguém com quem eu converso, intimidade com ele. Ah, mas não vai substituir a Cristo? Não. Cada um tem a sua função dentro do plano da redenção que interage intimamente em uma parte, uma ação, completando a outra, intrinsecamente. Que legal, né, entender isso. É muito legal entender isso, Esmeralda. Acorda, menininho, não dorme não, não dorme não. Esmeralda não estava dormindo não, viu, irmão? Esmeralda não estava dormindo. Mas se você já estava no mundo dos sonhos, Jorge Fischer, o senhor acabou de acordar na adoração a Deus. Amém, irmão? Então, eu amo isso, irmão. Eu amo isso. Ai, como é bom estar aqui e adorar com vocês, irmãos. É bom, né? Enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de alegria. Vamos para as nossas atividades? Então, aqui eu vou rememorar tudo, ó. Tá aí pequenininho, são 20 atividades, obviamente, você pode fazer muito mais, mas hoje eu vou ressaltar apenas as nossas 20 atividades espirituais da sala 57. Ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Claro que nós queremos ter um relacionamento pessoal com Deus, Jesus, e a gente está inserindo o Espírito Santo, que de certa maneira foi deixado de lado, não sei por quê. Aliás, eu sei por quê. Orar para crer que o poder de Deus é ilimitado e viver sobre esse parâmetro, ilimitado para fazer um milagre, o poder dele é ilimitado para ele escolher não fazer e ele continua sendo Deus. A gente tem que buscar na intensidade da nossa crença. Orar pedindo o desejo de santidade. Santidade aqui tem a ver com Espírito Santo, santidade.
Orar por mais tempo, oração é tempo e qualidade. Realizar no seu quarto de guerra a oração do santuário, uma oração didática, lúdica. Orar intercessoralmente por mais tempo, vamos fazer agora no nosso mosaico. Mandar 3 áudios de oração. Voltando aqui no 6, se você deseja participar do mosaico, abre aí a sua telinha, tá bom? Ora a Deus, daqui a pouco eu vou clamar ao Senhor e vamos escolher 9 pessoas para interceder diretamente por essas pessoas. Mandar 3 áudios de oração todo dia, realizar a oração do santuário com uma pessoa que o Espírito Santo indicar, orar, ligar e convidar, queremos a maior quantidade de pessoas possível em nosso culto de adoração, fazer uma chamada de vídeo para orar com uma pessoa, reconvidar aqueles que já estiveram na reunião, pensar em um grande desafio missionário, realizar o jejum dos sentidos, quando a gente faz vigília. Falar nisso, estamos devendo uma vigília, né? Temos que fazer essa vigília aí. Participar do jejum de quarta-feira de 6 às 12. Colocar o celular para despertar 3 vezes ao dia, para você se conectar com Deus, com Jesus, mas como a gente está inserindo em sua vida a ideia do Espírito Santo como uma pessoa com quem você tem intimidade, então vai lembrar que é com ele que você vai falar também aí quando o celular despertar. Adquirir o hábito de verbalizar o amor, se envolver intencionalmente com 3 pessoas para testemunhar de Cristo, convidar 2 jovens a cada dia para participar da sala 57, criar uma lista de transmissão para enviar o link diariamente e planejar intencionalmente a prática diária de atos de bondade. O melhor da hora, Rogério Paz, está com a mamãe dele. Vou chamar aqui para a gente dar uma olhadinha na mamãe do Rogério. Ah, mas que a gente orou pela senhora, viu, serva de Deus? E Rogério, Deus vai cumprir a bênção, eu na vida. Rogério, nosso moderador, tá ali, tá tudo bem com você, amado? Tá tudo ótimo, tô com ela. E eu tô vendo aí como. Fala aí, Dona Lita, não é? Diga, fale com ela. Oi, Dona Lita, tudo bem? Tudo bom, pastor? Tudo Pastor bom. Wagner falando com a senhora, viu? Eu sei. Agora eu entendi o negócio. Agora eu entendi o negócio. Por que que o Rogério é Sotaque. lindo? Entendi por que que o Rogério é lindo. Porque a senhora é linda. A senhora é linda, por isso fez um filho lindo, viu? O senhor, Obrigado. o senhor fez um milagre na vida da senhora, irmã Lita, e vai Está continuar fazendo, fazendo. E vai continuar fazendo, viu? fazendo. Deus te abençoe ricamente, viu, amado? Amém, amém. Posso orar pela senhora? Ai, meu Deus, como eu quero. Então vamos orar. Fecha o olhinho aí, vamos orar. Hum. Pai bondoso, eu quero colocar a irmã Lita em tuas mãos, mãe do Rogério, nosso alvo de oração. O Senhor a tirou de maneira sobrenatural do hospital, trouxe para casa e ainda há coisas a restaurar na vida da irmã Lita. E nós cremos num Deus de poder ilimitado, tanto para nos fazer aceitar a vontade dele, como para atender nossas orações. Hum. Nesse momento, Deus, a gente não pode pedir outra coisa, não. Restaura plenamente a vida da irmã Lita. Visita o Amém. corpo dela e traz restauração, segundo a tua santa e boa vontade. Viaja até o leito do quarto onde está o paizinho da Jússia. Amém. Todos os enfermos desta sala que carecem de algum tipo de bênção, de restauração física, rogamos, Deus, cura teu povo, porque o Senhor pode, e nós estamos exercendo fé em Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Lita, força ao Rogério e aos irmãos para cuidarem bem da mãezinha que cuidou tão bem deles. Por Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu amo a senhora, viu, irmã Lita? Amém. Obrigado. Eu amo o Senhor também. Eu Vive preciso que da eu lhe senhora, digo. eu preciso da senhora para ser feliz.
Amém. A senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a irmã Lita existe. Tá bom? Amém. 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 Tenha um grande dia na presença de Deus, viu, irmã Lita? Amém. Amém. Força aí, meu Rogério. Fica com Deus, viu, amado? Tamo junto. Grande abraço. Depois de orar, parece até que eu ouvi um bom dia com alegria, se eu não sei. Deixa eu ver. Bom dia com alegria! Bom dia, bom dia! Rogério, bom dia, Malita, bom dia, pastor Wagner, bom dia, Adeline. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia com alegria. Deus abençoe. Então, Bom dia, bom dia. moderadoras, Bom dia, Deus Senado. abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Com Deus. Assume aí, Leilinha. Obrigada pela oração, pastor. Assume, Leilinha. Vambora. Obrigada pela oração. Bom dia, bom E agora vai cuidar da Bom dia, pipoca pra nós. Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, Vila Moraes. Bom dia com alegria. Bom dia. Angela, gatinha linda. Bom dia, Isabel. Bom dia com alegria. Bom dia, Zé. Pronto, Leila. Bom dia, Feira. Bom dia, gatinha linda, nós te amamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Zenaide, mais uma gatinha linda. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Leozinho. Bom dia, Leozinho. Nós te amamos, Leozinho. Bom dia, Eulinho, gatinha linda. Com muita alegria, gatinha. Nós te amamos, Eulinho. Bom dia, alegria. Bom dia, bom dia, Leozinho. Bom dia, gatinho lindo. Bom dia, Eulinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Leozinho. Bom dia, bom dia, Eulinho, mais uma vez. Bom dia, gatinha linda. Bom dia, feliz semana. Bom dia, Eliane. Bom dia. Bom dia com muita alegria, Eliane. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, meus amados senhor, pastor Wagner. Bom dia, pastor Wagner. É hora de dizer tchau. Até amanhã. Povo de Deus. Um abraço para todos. Cheiro. Um abraço. E uma